Olá, prontos? Preparados? Então, preste atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. Veja bem, diz o sistema religioso que o homem Jesus precisa retornar para se cumprir as profecias do livro de Apocalipse. Mas isto é uma grande bobagem. Isto fica por conta do sistema religioso, que não é capaz de discernir a realidade espiritual. Pois tudo isto já aconteceu. Tudo que está registrado no livro de Apocalipse já se cumpriu há 2000 anos atrás. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Pegue a sua Bíblia e me acompanhe na leitura do Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 31, aonde o próprio Jesus fez a seguinte afirmação: chegou a hora deste mundo ser julgado, e é agora que o príncipe deste mundo será expulso. Disse Jesus que o príncipe deste mundo seria expulso naquela ocasião, e estamos falando justamente de Satanás. Prova disto é que no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 ao 10, disse o apóstolo João: e houve batalha no céu, e foi preceptado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Então ouvi uma voz no céu que dizia: foi expulso o acusador de nossos irmãos, o qual os acusava de dia e de noite. Este dragão, esta serpente, chamada Diabo e Satanás, é o acusador. E disse Jesus que o acusador é justamente a lei de Moisés. Prova disto que no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 45, afirmou Jesus: não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é a lei de Moisés, em que tendes depositado a vossa esperança. Sim. Quando a mulher foi pega em adultério, eles trouxeram até Jesus e disseram a Jesus: na lei de Moisés está escrito que tais mulheres sejam apedrejadas até a morte. Tu, pois, o que dizes? Quem estava acusando aquela mulher era justamente a lei de Moisés, que acusava esta mulher de ser pecadora e que ela deveria pagar com a vida. O acusador de nossos irmãos é justamente a lei de Moisés, disse Jesus. Neste caso, podemos entender que o livro de Apocalipse já se cumpriu, pois no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 12, diz: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente também se faz mudança de lei. Em outras palavras, a lei foi expulsa na geração de Jesus, conforme Jesus afirmou que o príncipe daquele mundo, que é Satanás, que é a lei de Moisés, estaria sendo expulsa. E ela foi, a lei foi expulsa e foi estabelecida a graça de Cristo. Sim, você não está convencido que as escrituras já se cumpriram há 2000 anos atrás? Então, me acompanhe na leitura do livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículos 24 ao 26, aonde Paulo fez a seguinte afirmação: depois virá o fim. Quando? Quando Cristo tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Eu te pergunto, o último inimigo, que é a morte, Jesus já derrotou? É óbvio que sim. Através da ressurreição, ele destruiu a morte. Então, que inimigo você está aguardando que Cristo venha derrotar no futuro? Se ele já derrotou todos os inimigos, Satanás já foi derrotado, todos os inimigos, todas as potestades, todos os principados já foram derrotados no passado. Você está esperando Cristo voltar para derrotar exatamente quem? Preste atenção, meu amigo, você foi enganado. Tudo já se cumpriu exatamente há 2000 anos atrás. Prova disso é que no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, disse o apóstolo Paulo: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, conforme consta no livro de Apocalipse, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Preste atenção, a ressurreição dos mortos já aconteceu, meu amigo. Prova disso é que Paulo afirma no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo. E eles ressuscitaram com um corpo incorruptível, pois semeia-se o natural, ressuscita corpo espiritual. Este corpo espiritual é o corpo de Cristo. Disse Paulo: fui crucificado com Cristo. Ele morreu e ele ressuscitou com Cristo. E ao ressuscitar, disse ele: já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Ele se revestiu de incorruptibilidade, ou seja, de Cristo. Tudo isso já havia acontecido com todos os apóstolos, e não só isso, até mesmo com os profetas.
pois nada há novo debaixo do sol. Tudo que se fez se torna a fazer. Veja, preste atenção neste mistério. Se de fato tudo já aconteceu no passado, então, por que no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1, disse Pedro: ora, tendo Cristo padecido na carne, armai-vos vós igualmente do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Por que você precisa sofrer na carne se Cristo já fez absolutamente tudo há 2000 anos atrás? A resposta é simples, porque a salvação é individual. O Mestre apenas apresentou o caminho a você. O Mestre não faz a prova pelos alunos, mas ensina os alunos a passarem pela prova. Cristo destruiu o seu próprio diabo. Você precisa destruir o seu, porque estamos falando exatamente da mentalidade da carne, que é inimiga de Deus, pois esta não se submete à lei de Deus e nem consegue fazer. A natureza humana, sim, deliberadamente é inimiga de Cristo. Este é o seu diabo, os desejos da sua carne. Por isso, disse Deus no livro de Gênesis a Caim: o teu desejo será contra ti, a ti cumpre dominá-lo. Não cumpre a Cristo, cumpre a você. Por isso, veja o que consta no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 10. Se dissermos que não temos pecados, fizemos Deus de mentiroso. Espera aí. Mas Jesus não expulsou a lei, o acusador de nossos irmãos? O príncipe deste mundo, o diabo? Então, como assim se dissermos que não temos pecado? Jesus, ele cumpriu exatamente tudo o que dizia nas Escrituras sobre a sua própria pessoa. Por isso, disse ele, que é da nossa responsabilidade carregar a nossa própria cruz. Pois o mesmo que aconteceu com Jesus deve se repetir com cada um de nós. Por isso, disse Paulo: seis meus imitadores, tal como eu sou de Cristo. Assim como Cristo aniquilou os seus inimigos e as potestades e derrotou a morte, é da sua responsabilidade fazer exatamente o mesmo. Você precisa derrotar o seu próprio diabo interior. Sim, meu amigo. Por isso, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, diz: porquanto a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Esta luta continua até os dias de hoje. Você ainda não derrotou os seus inimigos? O seu diabo está muito bem vivo. Assim como Jesus derrotou o diabo dele, está na hora das Escrituras se cumprirem sobre a sua vida. Pois, no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 23, diz: contudo, vejo uma outra lei agindo nos meus membros, guerreando contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado, que se encontra em meus membros. Ora, se Cristo já havia aniquilado todas as potestades e principados, se ele havia expulso o príncipe deste mundo, que é o diabo, se o acusador de nossos irmãos já havia sido derrotado, por que exatamente Paulo disse: contudo vejo uma outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento? Simplesmente porque a salvação é individual. Tudo o que aconteceu com Jesus deve se repetir exatamente com você. Por isso, disse Jesus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você também precisa morrer, meu querido amigo. Sim, para poder derrotar a morte. Pois para derrotar a morte, primeiro você precisa ressuscitar. E para ressuscitar, primeiro você precisa morrer. Veja, meu amigo, você ainda não entendeu este mistério? No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 14, diz: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo do seu coração, quando este o atrai e o seduz. Como Jesus foi tentado pelo seu próprio desejo do próprio coração lá no deserto, o mesmo está acontecendo com você neste exato momento. O seu diabo está muito bem vivo. Os desejos da sua carne estão ainda ativos. Enquanto você não passar pela ressurreição dos mortos, você nunca irá se ver livre do pecado. Por isso, no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 1, disse Paulo: não sabeis vós, irmãos, que a lei tem poder sobre o homem por todo o tempo que o homem vive? Por todo o tempo que você estiver vivo, a lei terá domínio sobre os seus membros. Por isso, você precisa morrer em Cristo e ressuscitar em Cristo. Para derrotar o seu último inimigo, você precisa ressuscitar, porque morto você já está. Espiritualmente falando, você se encontra morto. Por isso que é o Espírito que ressuscita na carne. Porque a carne já está morta, pois a carne não tem vida em si mesma. A vida do corpo é justamente este Espírito de Cristo. Por isso, no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz: sem dúvida grande é este mistério da fé. Deus foi manifesto em carne, mas foi justificado somente no Espírito. Por isso disse Jesus que é necessário nascer do Espírito, pois é o Espírito que é santo, é o Espírito que irá retornar ao reino eterno. Por isso, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, diz:
O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você precisa despertar do espírito na carne. Esta é a ressurreição e a vida. Disse Cristo, eu sou a ressurreição. Quando você alcançar a ressurreição, você terá se tornado exatamente Cristo, pois Cristo é a ressurreição. Veja, meu amigo, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 7, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Mas, disse o apóstolo Paulo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo obteve a mente de Cristo porque este havia se tornado o próprio Cristo. Pois foi o Verbo que se fez carne, toda a carne é Deus em manifestação, aguardando o despertar do Espírito na carne. Esse despertar do Espírito é a ressurreição e a vida. Neste caso, tudo o que aconteceu há 2000 anos atrás deve se repetir exatamente comigo e com você. Você precisa aniquilar todas as potestades. E o último inimigo a ser destruído por você é a morte, através da ressurreição. Por isso é necessário nascer de novo. Através do novo nascimento, se alcança a ressurreição dos mortos. Através do nascimento do Espírito, você destrói a morte. Tudo o que aconteceu com Jesus deve acontecer com você. Você precisa derrotar o seu diabo. Jesus derrotou o diabo dele. E o mesmo deve se repetir com cada um de nós. Está dado o recado? Reflita com extrema atenção. E até o próximo vídeo.